Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso Nietzsche e a Era do Ressentimento, tá bom? Hoje na nossa aula a gente vai trabalhar sobre a vontade de potência, o que é e onde se aplica, e também sobre o conflito entre moral do fraco e moral do forte, tá bom? Então, para a gente começar já logo arrebentando tudo, né? Vamos começar com a questão do que é a vontade de potência. E nada mais justo do que a gente começar com as palavras do próprio Nietzsche, né? Então Nietzsche vai dizer: o mundo visto de dentro, o mundo determinado por seu caráter inteligível. O que é o caráter inteligível? É o caráter daquilo que pode ser entendido, tá bom? Seria justamente, vai dizer o Nietzsche, vontade de potência e nada mais. Isso está no Além do Bem e do Mal, tá bom? Na obra. Então o Nietzsche ele toma inicialmente esse conceito de vontade do Schopenhauer, tá? A vontade do Schopenhauer é uma vontade que é cega, insaciável, né? Uma força que estaria para além dos nossos sentidos. Una, sabe? Ela representa tudo que a gente vê. Ela é o substrato que vai constituindo a nossa existência. Só que para o Nietzsche, a vontade não está fora do mundo, como a vontade do Schopenhauer. Ela se dá justamente na relação com o mundo, ou seja, a vontade é sempre múltipla. Ela se mostra como algo efetivamente real, né? No nosso contato com o mundo, no contato dos seres vivos com o mundo. Então, é impossível existir só uma força na visão do Nietzsche. Uma força única, né? Indivisível. A vontade de potência sempre se diz no plural, tá bom? Sendo assim, o mundo ele seria sempre essa luta constante, sem a possibilidade de um equilíbrio, né? Sempre uma luta sem equilíbrio. Apenas uma grande tensão que se prova pelo próprio movimento. Esse é o mundo. Então, às vezes o movimento é mais delicado, às vezes o movimento é mais violento. Então, a vida, na visão do Nietzsche, é em si vontade de potência. Mas não se pode restringi-lo apenas à vida orgânica, né, que somos nós. Ela está presente em tudo, desde as reações químicas mais simples até a complexidade da psique humana, né? E é no ser vivo, obviamente, que a vontade de potência pode se expressar com mais força ainda. Então, essa vontade é uma vontade que procura sempre se expandir, se superar, né? Se juntar a outras e se tornar maior. Então, tudo no mundo seria vontade de potência, porque todas as forças procuram a sua própria expansão. Então, neste campo de instabilidade, de luta, de conflito, que é o campo das forças, nesse jogo constante de forças que são instáveis, a permanência é banida, né? Junto também com a identidade do indivíduo, sabe? A nossa identidade também é banida, porque esse mundo reina apenas a diferença, né? Força como superação, como um constante ir além dos próprios limites, tá? Então, uma sede de dominar e de crescer seria uma vontade de multiplicidade, não de unidade, tá? Só então nós chegamos à conclusão que essa psicologia nietzschiana não poderia seguir os caminhos que já foram trilhados pela psicologia sacerdotal e pela psicologia utilitarista ali da época do Nietzsche, tá bom? Então, portanto, essa psicologia precisa abrir novos caminhos, tá? Questionando os deuses e os valores antigos. Então, o Nietzsche ele vai trazer uma vontade que quer se efetivar cada vez mais, né? Uma vontade de tornar-se o que se é. Então, uma psicologia que aprende a dizer sim para a vida, que aprende o que há de potente em toda a afirmação incondicional da vida, é uma psicologia transbordante. Uma psicologia que tome tal tarefa a sério oferece a condição de um novo valorar. E, enfim, então, a possibilidade de se tornar um bom filósofo, na visão do Nietzsche. Então, quais são as condições psicológicas necessárias, né, para se filosofar com um martelo, como Nietzsche? A condição é ser um imoralista. Desfazer a inversão de valores que é perpetuada pelo cristianismo, pelo platonismo e afins. Então, tudo, no fim das contas, se passa como uma relação de forças no mundo, né? Há vontade de potência o bastante para essa empreitada? Será? Até onde que será que a gente poderia ir nessa psicologia, né?
na clínica de psicologia, a gente precisa sempre estar ciente disso, né? Até onde que o paciente pode ir, até onde ele quer ir. A verdade nem sempre só liberta, às vezes ela também pode despedaçar. Então toda a psicologia, vai dizer o Nietzsche, nas palavras dele, até o momento tem estado presa a preconceitos e temores morais. Não ousou descer às profundezas, compreendê-la como morfologia e teoria da evolução da vontade de poder, tal como faço, ele diz. Isto é algo que ninguém tocou sequer em pensamento. Na medida em que é permitido ver, no que foi até agora escrito, um sintoma do que foi até aqui silenciado. Jamais um mundo tão profundo de conhecimento se revelou para navegantes e aventureiros audazes. Isso também está em Além do Bem e do Mal. Então, o barco da metafísica na visão do Nietzsche ruiu, naufragou, né? A âncora era pesada demais. E de agora em diante, apenas os fortes vão conseguir nadar nesse mar caótico que se abre à nossa frente, né? Nesse mar de forças instáveis. Então, a bússola que os antigos filósofos nos deram já não funciona mais, né? Platão, Kant, Schopenhauer. Aqui a gente vê como o eterno retorno pode ser uma ferramenta psicológica, até mesmo clínica, porque ele é eminentemente ético. É uma questão eminentemente ética o eterno retorno. Eu vou explicar. A pergunta do eterno retorno aqui é simples. Você aí, que está me assistindo hoje, você viveria a sua vida mais uma vez e incontáveis vezes do mesmo jeitinho? Essa é a pergunta que ele te faz, né? Você viveria a sua vida mais uma vez e outra e assim eternamente? Do jeitinho que ela é, do ponto menor dela, a coisa mais microscópica, do detalhe dela mais minúsculo, até a coisa mais grandiosa que aconteceu na sua vida. Tudo vai se repetir indefinidamente por indefinidas vezes. Você acha isso uma maldição ou uma bênção? Essa é a pergunta ética do Nietzsche. Né? O eterno retorno ele é a inversão do niilismo contra ele mesmo. Né? Essa é a inversão do pessimismo contra ele mesmo. É a transformação em ativo do que antes estava sendo reativo. Né? Então, para a gente entender melhor esse conceito, eu vou trazer um pouco aqui do conceito do ambiente histórico dele. Como que ele surge por Nietzsche, né? O Nietzsche, certo dia, estava nas montanhas de Surley, em Sils Maria, que eu falei na primeira aula, né? O Nietzsche, ele teve ali a visão da sua vida, que é o eterno retorno do mesmo. Tá? Deste momento em diante, esse pensamento acompanhou toda a sua obra e expressa uma única vontade, que é o desejo de retorno à imanência. Né? Essa vontade se conclui mais tarde com o amor fati, o amor ao destino, que a gente vai ver também, e com a transvaloração de todos os valores, que eu também vou trazer aqui. Então, para dar cabo dessa tarefa grandiosa, o Nietzsche ele precisou repensar o conceito de eternidade, né? Que coloca o ser em detrimento do vir a ser, daquilo que se é. Né? Então, toda a história do pensamento ocidental, pelo menos, desde Platão lá atrás, está contaminado pelo pensamento transcendente. Tá? É preciso, então, que a gente retorne aos pré-socráticos, junto a Heráclito, por exemplo, e relembrar, né, os antigos helênicos, e relembrar o rio que flui eternamente sem nunca parar. Tá? No qual a gente nunca consegue entrar duas vezes, né, como eu também falei na primeira aula, porque não somos os mesmos, nem as águas são as mesmas. Né? Então, essa ideia de movimento do mundo e dos valores e do pensamento na visão do Heráclito que o Nietzsche retoma, né? Então, agora a gente vai falar um pouco mais do conceito em si do eterno retorno. O Nietzsche ele vai trabalhar para trazer a eternidade novamente para este mundo, e não para um mundo além. Tá? E o eterno retorno é uma das suas ferramentas conceituais que ele usa para fazer isso. A gente pode entender mais claramente esse embate como duas concepções em conflito, né? A eternidade temporal e a eternidade atemporal. O maior representante da eternidade atemporal, a gente já sabe quem é. É o Platão, que pensa a eternidade fora da existência, né? No mundo das ideias, né? No mundo onde as coisas são permanentes, atemporais, eternas. Né? Mas existem inúmeros outros que vão seguir a filosofia do Platão, como Aristóteles, com o motor imóvel, né? Temos Plotino, negando a eternidade para a natureza sensível.
Temos Santo Agostinho, que traz o platonismo para dentro do cristianismo e pensa um Deus eterno e atemporal, que é criador de tudo a partir do nada, né? A gente tem também Santo Tomás de Aquino, passa por Descartes e outros até que finalmente a gente chega em Kant e na modernidade. Então Nietzsche vai dizer, né, sobre o dia que ele pensou o eterno retorno. Naquele dia eu caminhava pelos bosques, ao longo do lago de Silva Plana. Detive-me junto a um imponente bloco de pedra que se ergue na forma de pirâmide, pouco distante de Surrey. Então veio-me esse pensamento, o eterno retorno do mesmo. Isso ele escreve no Equion, né? Então o Nietzsche ele vai retornar ao Heráclito, ao pré-socrático Heráclito, para pensar o mundo como um fogo eterno que se consome e se recria constantemente. Mas sempre aqui, nesse mundo, nunca em outro mundo. Nunca se efetivando fora desse mundo. A efetivação é sempre aqui, no mundo real. Tá bom? Então a pergunta inicial do Nietzsche é simples. Você viveria a sua vida mais uma vez e outra e assim eternamente? Como eu já perguntei aqui para vocês. Com esse problema, torna-se possível ele trabalhar em cima do conceito de eterno retorno, que é um dos mais importantes da obra. Então qual que é a utilidade do conceito do eterno retorno? Bom, o eterno retorno ele funciona como uma ferramenta, tá? Assim como todo conceito filosófico, né? É uma ferramenta que o Nietzsche vai desenvolver para enfrentar o niilismo que se espalha ali como uma sombra, né, pelo corpo da humanidade. Então o Nietzsche ele vê todo o edifício filosófico europeu da época dele pautado na eternidade atemporal de Platão. Então ele vê isso ruindo e ele resolve tomar um caminho radicalmente oposto para dar conta de uma vida ética. Então, depois da morte de Deus, no pensamento do Nietzsche, é necessário a gente combater o cansaço e a desvalorização de todos os valores que culminam com a morte de Deus. Tá? O Nietzsche ele vai trabalhar o eterno retorno como uma arma contra esse niilismo, né? Para reverter esse niilismo e dar um outro centro de gravidade para os valores que a gente cultua. Ou seja, trazer do mundo suprassensível, do mundo ideal, para cá, para essa realidade, trazer os valores para cá, nessa vida. Então a força do eterno retorno está na possibilidade de você fundar uma filosofia pautada em pura imanência, no puro mundo real, no puro jogo de forças do mundo. Então o Nietzsche vai dizer no Ecce Homo, né? A vida tornou-se leve, a mais leve quando exigiu de mim o mais pesado. Ou seja, quando exigiu dele que ele aceitasse com amor ao destino, com amor fati, o eterno retorno do mesmo. Foi quando ele aceitou isso que a vida se tornou eticamente leve para ele. Então, onde estão esses novos valores, né, que vêm do eterno retorno? A gente só vai saber se a gente passar pela prova do eterno retorno. E para isso é indispensável a gente fazer experimentos com nós mesmos, né? A vida, ela sempre quer encontrar os seus limites. A psicologia, ela sempre se afirma com essa constatação de uma irrestrita necessidade de encontrar novos valores e dar sentido por si mesmo a eles, né? Então, viver de tal forma que a repetição infinita seja uma bênção e não uma maldição no eterno retorno. Então, uma psicologia que realize essa hierarquização de forças, que fala, essa força é mais positiva para a vida, então ela é mais, né, ela é mais indispensável, essa força ela não traz tantos benefícios para a vida, ela é mais dispensável, né? Fazer essa hierarquização da vida, uma psicologia que faça isso, que avalie as forças ativas e reativas, essa é a proposta do Nietzsche. Então, poxa, a gente pode pensar, né, que grande poder de transformação é capaz de uma psicologia nietzschiana, né, dessa forma, nessa estrutura, né, de conseguir avaliar corretamente o que é ativo e o que traz benefícios e o que é reativo ao mundo, né, e o que não traz benefícios. Então, após abandonar os falsos problemas para se concentrar nessas questões mais fundamentais da humanidade, o Nietzsche ele seguiu um caminho que poucos antes dele conseguiam, que é o amor fati, né, amor ao destino, amor ao que é, né? A afirmação da existência em todas as suas dinâmicas e diferenças, tá bom? O Nietzsche ele não vai perder tempo fazendo o homem se sentir culpado por qualquer coisa. A religião já faz isso, e muito bem, por sinal, né? O filósofo aqui, o Nietzsche, ele está mais concentrado em entender
Quando que o homem passará a afirmar o que foi e assim ele se tornará o que é? Amor fati, né? Afirmação da vontade de potência, afirmação de tudo que se é, em si mesmo também, mas em tudo, né? Negar os negadores como ética maior, tá bom? Aprender que o mundo é a sua própria casa. Uma ética que ensine ao homem a não mais ter nojo e nem compaixão dos seus próprios contemporâneos. Nem achar que eles são os coitados, né? Que os outros são todos coitados, que você precisa guiá-los, mostrar o caminho para eles, para as ovelhinhas, né? Então, a psicologia, ela vai encontrar essa grande saúde na visão do Nietzsche, né? Que seria o bom uso do niilismo, o bom uso da morte de Deus, o bom uso da vida, o bom uso dessa multiplicidade de forças da vida. O além do homem, na visão do Nietzsche, que é para onde leva essa nova valoração, é o além do ressentimento também. O além da má consciência, além desses ideais ascéticos inférteis que não geram nada de positivo para a humanidade. Então, esse animal doente, que é o homem, deve encontrar em si mesmo forças para se superar. Então, é claro que existe uma boa dose de crueldade nesse processo, né? Porque você precisa matar o que te mata. Redimir-se com o seu passado. Tá? Dizer assim eu quis e não assim foi, ou assim outros quiseram. O Nietzsche ele vai ensinar a tornar-se cada vez mais leve, cada vez mais dono de si, né? Ele dá um tom e ensina a gente a dançar uma música que poucos vão poder ouvir. Então, o Nietzsche ele vai dizer, né, sobre a psicologia, nas palavras dele, em Além do Bem e do Mal, ele vai falar o seguinte: que a psicologia seja novamente reconhecida como rainha das ciências, para cujo serviço e preparação existem as outras ciências, é o que a gente tem de mais urgente, ele vai falar. Porque a psicologia é, uma vez mais, o caminho para os problemas fundamentais. E quais são os problemas fundamentais? Para o Nietzsche, é os valores que a gente cultua. E para a gente entender isso, a gente vai ter que entender a origem da moral que o Nietzsche vai traçar. Né, que eu falei na última aula, que ele vai fazer a genealogia da moral. Né? Então é aqui que a gente vai entrar na questão do moral do forte e a moral do fraco. E bom, logo ali no início da obra dele, Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que em todas as épocas, os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida, que ela não vale nada. Inclusive, né, eu acredito que se o Nietzsche tivesse a chance de fazer uma pergunta para o Sócrates, ele perguntaria, né? Por que você acha que a vida não vale a pena, ou a vida não vale nada? Né? Porque como a gente sabe, o remédio socrático para os problemas da vida é a razão. E para o Nietzsche é justamente o contrário. Porque onde falta vida, está sobrando razão. Olha que loucura, né? Onde ele começa a transvalorar. É aqui onde o Nietzsche vai entender que o Sócrates e a receita de bolo socrática de como se viver uma boa vida, ou seja, uma vida comedida, buscando a racionalidade sempre, fria e etc., é um problema. Porque o Sócrates vai trazer na base da sua dialética a ideia de inteligibilidade racional para tudo, ou seja, tudo pode ser conhecido e entendido pela razão do homem. Essa é a premissa do Sócrates. E o Nietzsche vai discordar disso para tudo. Né? A força do pensamento socrático está na razão que procura se estender sobre tudo, que procura dominar tudo, né? Racionalizar tudo. Então tudo pode e deve ser conhecido nessa visão. E para isso você deve se apartar, se distanciar das paixões, né? E analisar a questão friamente. Logo, nessa linha socrática, o sábio ele procura sempre o conhecimento racional, né? Nesse cenário, vão desaparecendo as forças instintivas na visão do Nietzsche, né, como forma de conhecimento também. E juntamente vai afastando gradativamente o conhecimento prático dos pré-socráticos, que não era pautado só na racionalidade. Né? Um segundo, pessoal. Então aqui, na visão do Sócrates, na ideia socrática, o pensamento ele se torna um subordinado da racionalidade, do consciente, né?
Então agora mais vale o mundo das ideias do que um rio que corre, em alusão ao rio do Heráclito, né? Um rio em movimento. Ou seja, mais vale um mundo das ideias, onde nada muda, tudo é imutável, tudo é perene, tudo está numa paz tranquila, do que o mundo do movimento do Heráclito, onde tudo está se mudando constantemente, né? Que é o mundo que a gente vive. Então, somente o sabedor, aquele que usa da razão, é o virtuoso aqui. Tá? E tudo deve ser inteligível para ser belo na visão socrática. Então essas são as máximas socráticas, ou seja, o bem, o belo e o verdadeiro. Não há mais espaço aqui para o desmedido, para o monstruoso, para o desregrado. Tá? A razão coloniza o real para tentar melhorar a realidade. Então com Sócrates o preceito é sempre um. É que a vida está errada, né? Que a vida é torta, ela é falha. Ele é sempre um perpétuo engano para todos. A própria existência aqui passa a ser reconhecida como um problema a ser resolvido. Endireitado, né? Endireitemos a existência. E essa vontade de racionalizar o irracionalizável, de corrigir o imperfeito, acaba por dar fim à visão trágica de existência e à própria tragédia em si. Porque é com o Sócrates que, na visão do Nietzsche, vai nascer o homem teórico, sempre pronto para endireitar a própria existência, né? Através das suas teorias de gabinete, suas teorias de escrivaninha, né? Que ele escreveu confortavelmente em sua casa. Então aqui a gente vê o otimismo da razão, né? Uma vontade de melhorar o mundo, tornar esse mundo um mundo superior, um mundo ideal, né? Curar o mundo das suas mazelas. O Nietzsche, ele entende que o homem racional confunde melhorar com domesticar. Ou seja, tornar mais manso, mais racional, menos instintivo. Então, de agora em diante, apenas a razão é que conduz o homem na visão socrática, né? E a razão sempre será inflexível com tudo que encontrar de errado pelo caminho, né? Sempre vai ser canhestro, sempre imperfeito, né? Sempre vai ser inflexível com essas coisas. Então não existe aqui mais espaço para qualquer outra forma de compreensão da experimentação da existência. Só essa forma racional. Então, e esse aqui na visão nietzschiana surge um grande problema, né? Porque o que acontece se a vontade da classe mais forte, ou seja, aqueles que possuem a moral do forte, for contaminada por uma moral transcendente, ressentida, doente? É isso que o Nietzsche identifica nas sociedades em que as classes superiores são sacerdotais. Ele dá o exemplo dos hebraicos, inclusive, né? O que o Nietzsche chama de transvaloração judaica seria a inversão do conceito de bom através de um modo de valoração nobre e sacerdotal. E esse modo de valoração se opõe inicialmente ao modo de valoração dos guerreiros antigos, que é a moral do forte, que é os representantes da moral forte, que estavam sempre em batalha e por isso sempre em movimento, né? Então, se antes a gente tinha a figura de Aquiles, a figura do guerreiro homérico, né, como modelo ideal do homem, agora a gente tem a figura de Santo Agostinho, que seria o homem teórico, né, o modelo, como modelo ideal. E o Nietzsche entende que o Sócrates faz a mesma coisa com a aristocracia grega. Ele despotencializa os fortes gregos. Né? Então, valorar o mundo através de forças reativas é o modo operante da moral escrava, né, ou a moral do ressentimento. O homem do ressentimento, ele não cria valores através da sua própria ação, como faz o homem da moral forte. Porque a sua ação é essencialmente uma reação. Então, primeiro, o homem do ressentimento, ele é ferido, ele é agido, ele é movido, ele é perturbado, né? E somente depois que ele vai agir. Então, o movimento é sempre em torno de algo que é exterior a ele, né? Que é estranho, que é oposto a ele. Então, na visão do Nietzsche, o homem da moral do escravo possui um conhecimento profundo da própria alma. Uma sabedoria que é voltada para a própria dor dele. E uma memória que é incapaz de esquecer os próprios sofrimentos também. Então, para o Nietzsche, esses homens da moral do ressentimento são homens de grande inteligência, né? São grandes estrategistas. Planejadores que levam a sério, acima de tudo, as suas próprias dores. Né? Que levam a sério demais as suas dores a ponto de valorar o mundo através delas.
Então, como exemplo dessa moral de escravo triunfou no mundo, como exemplo de como essa moral de escravo triunfou no mundo, o Nietzsche nos dá a batalha entre Roma e Judéia, né? Onde vencem os judeus e com eles se principia a revolta dos escravos da moral. É do ódio aos judeus, segundo Nietzsche, que seria o mais perverso criador de ideais, que brota o amor cristão. Como uma coroa de espinhos mesmo, representação que está em seu mártir, né? E é com Jesus Cristo que a moral dos escravos triunfa sobre todos os outros ideais. Essa moral, ela carrega consigo a marca do ressentimento, a reatividade do mais enfático não perante a vida. E a questão aqui, que nos cabe, não é julgar, né? Mas perguntar, qual que é a moral que sai desse homem? Quem seria bom, segundo essa perspectiva da moral do ressentido? Olha, o bom é ele mesmo, é claro, né? Porque o homem do ressentimento, ao perceber como o homem forte assusta ele, ou seja, fere ele, né? Explora ele acaba identificando nessas atitudes o mal. E logo ele inverte o polo moral e passa a interpretar o radical oposto da atitude que machucou ele como bom, né? Como bem. Ou seja, a mansidão, a humildade, a compaixão e etc. Então a autoridade moral aqui passa a ser a sua própria dor. Se eu sofro, logo é ruim eu sofrer, logo aquilo que é bom é aquilo que não me faz sofrer. É o meu bem, minha benfeitoria, né? Ou o meu bem é a moral. É aquilo que é bom, né? O que é bom é só o que é bom para mim. Então, é dessa maneira que o bom torna-se fraco, torna-se humilde, inofensivo, manso, né? O bem se torna aquilo que se faz pela preservação, pela paz, pela igualdade, pela compaixão perante o próximo. Afinal, o que mais quer o ressentido, né? É que alguém entenda do seu sofrimento, que sinta pena das suas próprias dores. Então, em nome da própria preservação, o homem renuncia à sua própria força. Porque, antes de tudo, esse homem quer se proteger do que se lhe afeta. O pedido dele aqui é simples, que o forte não se sobreponha ao fraco. Né? É como pedir para a água não cair do céu, né, na chuva. É como eu soltar essa garrafa e pedir para ela não cair aqui, né? Só que o Nietzsche inverte a questão. Ele diz que é preciso proteger os fortes dos fracos. Porque há uma vontade corrompida que a tudo quer enfraquecer também. Um perpétuo nivelar por baixo. Inclusive a crítica à democracia do Nietzsche parte daí, né? Que ele diz que na democracia todo mundo vale um. Né? Na régua moral da democracia todo mundo vale um só. E a quem interessa valer um igual a todos os outros? A quem sabe que vale menos do que um. Né? Porque nessa passada moral você fica no lucro. Né? Então essa é a questão do Nietzsche contra a democracia, também contra, né? Essa questão é... O Nietzsche ele não é contra muitas coisas, mas ele questiona tudo, né? Ele realmente pensa os valores que estão ligados a essas instituições, a essas crenças e etc, né? Então, por exemplo, a crença do livre-arbítrio, que é tão cara aos cristãos, né? Nos leva a pensar que o forte escolhe ser fraco, que o mar pode deixar de devir maremoto, por exemplo, né? Ou que a gravidade pode desistir de derrubar as coisas, né? Segundo Nietzsche, o fortalecimento da ideia da alma em torno da cristalização do sujeito moderno nos tornou mais ingênuos, né? Porque agora a gente pensa que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Quando Nietzsche aponta para essa perspectiva, ele está trazendo à tona a problemática da dicotomia da natureza humana. Porque para ele não há divisão entre corpo e pensamento. O pensamento seria mais uma função do corpo, e não algo separado e destinado apenas à mente e à razão ou à alma, por exemplo. Né? Para o Nietzsche, pensamos tanto com o estômago quanto com o cérebro. Não há tanta diferença assim, sabe? Digerimos experiências e transformamos em pensamento tanto quanto digerimos comida e transformamos em energia. Para a gente se mexer, se mover no dia a dia, né? Então, nessa perspectiva, o ser humano passa a ser interpretado como absolutamente não livre e pura necessidade. Ele não é livre, né, o ser humano, na visão do Nietzsche. Então, quando Nietzsche fala que achamos que somos responsáveis por tudo que nos acontece,
ele está criticando justamente o esquecimento de que existem forças internas e externas também que conduzem o nosso corpo e vontades, né? Que influenciam o nosso corpo e vontades. Então, poucas coisas fascinavam tanto Nietzsche e ao mesmo tempo o enojavam tanto quanto a fraqueza do homem moderno, né? A sua completa submissão e falta de rebeldia perante tudo. O ser humano, ele se apequenou na visão do Nietzsche, ele se tornou frágil, tímido, cada vez mais infeliz, cada vez mais manso, né? E uma das suas principais criações, a moral, é a prova disso. Então Nietzsche é direto pra gente. A nossa sociedade está afundada no niilismo. A inversão de valores aqui é clara. O ressentimento está entranhado nas nossas relações cotidianas, em nossos pensamentos também, na nossa vida em geral. E isso seria até mesmo tolerável para o Nietzsche se a própria inversão de valores não se colocasse como verdade única da existência. O intolerável para o Nietzsche não é a fraqueza, mas a fraqueza que se impõe como saúde e contamina os fortes também. Então, o que seria a moral moderna, na visão do Nietzsche? É o resultado de uma cultura de amansamento dos fortes, tá? Uma excomungação das forças e entronamento das fraquezas. Um contínuo arrastar-se. O último movimento de uma vontade doente, né? Que busca um local para descansar. E aí cria ideais vazios para cultuar. E para superar isso, o Nietzsche anuncia o seu projeto filosófico, que é ultrapassar o bem e o mal, né? O além do bem e do mal. Só que o Nietzsche vai alertar, né? Que isso não significa além do bom e do ruim. E o que significa essa ressalva, né? Significa que buscar a superação do homem através dessa crítica moral não significa abolir os valores e não ter mais valor nenhum e virar tudo um caos. Não. Mas transvalorar todos os valores. Ou seja, buscar novos modos de valoração sobre os quais se possa assentar um novo homem que vá além do homem, como eu falei na última aula, né? Buscar novas formas de se viver, né? Buscar novos modelos que se possam seguir, para que possamos, assim como espécie, né, dar vazão ao além do homem, aquilo que está além desse antigo homem que já está cansado de si mesmo, né, na visão do Nietzsche. E bom, isso eu espero que tenha ficado claro, né, essa questão do eterno retorno do mesmo, né, de como essa pergunta de que se você viveria a sua vida incontáveis vezes e centenas e milhões e quintilhões de vezes, né, infinitamente, se você viveria a sua vida exatamente como ela é. Porque ao perguntar isso, ele está perguntando para você, a sua vida vale a pena? Você queria viver a sua vida de novo, e 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 assim sucessivamente? Você aguentaria isso? É essa a pergunta. Isso é uma pergunta extremamente ética. É uma pergunta que ele está avaliando se sua vida vale a pena ou não. Se você achar que sim, ótimo, continue. Mas se você acha que você não aguentaria viver a sua vida infinitas vezes mais, então para e pensa um pouquinho, né? Talvez o que eu esteja fazendo hoje não seja realmente a vida que vale a pena ser vivida, né? Pelo menos para mim, né? Que não quero viver essa vida novamente. Então, é bom a gente sempre pensar nisso, né? E eu espero que tenha ficado claro que a forma que o Nietzsche encontrou para trazer esse além do homem é justamente fazer essa pergunta a todos nós, né? Porque só assim ele geraria a reflexão de que nós podemos não estar no caminho certo. E abriria espaço para pessoas pensarem em um novo modo de homem, um novo modo de ser um ser humano. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai ficando por aqui, na nossa segunda aula. A gente vai voltar na nossa terceira aula falando mais ainda sobre os filósofos niilistas e adentrando mais na questão dos tipos de niilismo, né? Que eu falei na última aula bem rápido, os 4 tipos de niilismo, a gente vai entender direito e os pormenores dessa questão, né? Então, por hoje é só, pessoal, por essa aula é só. Eu sou o professor Caio Carota e agradeço imensamente a todos que ficaram até aqui, através do nome do Instituto Mileto, tá bom? Tchau, tchau.